Meus cumprimentos, sejam todos muito bem-vindos. Retornamos às aulas e hoje a primeira aula de Direito das Obrigações. Meu nome é professor Jaime João Pasqualini e eu leciono essa disciplina, Direito das Obrigações. Você nem percebe, mas todos os dias você diz a expressão obrigação. Como assim? Quando você agradece um favor recebido, você diz muito obrigado. Está ali implícita a palavra obrigação. Mas não é nesse sentido de gratidão, que o correto seria muito agradecido. A gente diz muito obrigado, ou seja, eu me obrigo a alguma coisa. Mas não é nesse sentido que nós queremos explicar o significado de obrigação. Obrigação tem um sentido muito próprio, muito jurídico dela. E é o que nós vamos começar a ver agora. No sentido coloquial, o muito obrigado significa gratidão, recompensa. Mas no sentido jurídico, significa compromisso, dever. Agora repare o seguinte, uma obrigação, que é o que nós estamos estudando, ela tem dois mundos bem distintos, dois universos. A obrigação natural e a obrigação jurídica. Começamos explicando a obrigação e sua origem. Repare o seguinte, quando uma obrigação é natural, é quando o homem tem compromisso com ele mesmo ou com Deus. Por exemplo, fazer o sinal da cruz, dar esmola para os pobres, fazer o sinal da cruz na frente da igreja, enfim, são obrigações naturais. Por que naturais? Porque é do homem ou para consigo mesmo ou para com Deus, ou seu semelhante. São obrigações despidas de sanção. Se você não cumpre, não acontece nada. Agora, existe um conjunto de obrigações chamadas obrigações jurídicas. Estas sim, se você não cumpre, você paga caro por isso, né? Você paga ou multa ou paga perdas e danos. Por quê? Porque as obrigações jurídicas são compromissos, são deveres que devem ser cumpridos. Por sua vez, as obrigações jurídicas se dividem em obrigações reais, obrigações próprio terreno e obrigações pessoais. Professor, como é que é essa divisão? Então, obrigação natural eu entendi, são aquelas obrigações para com Deus e tudo mais. E as obrigações jurídicas, então, aquelas que você deve cumprir porque está escrito no contrato ou você assumiu um compromisso, tem que ser cumprido. Qual é a diferença entre obrigações reais, próprio terreno e obrigações pessoais? Repare o seguinte, quando você compra uma coisa, um objeto, um utensílio numa loja e você faz a crediário para pagar em parcelas, você tem uma obrigação pessoal. É aquela representada por um débito ou um crédito. Obrigações pessoais representam um débito ou um crédito. Você emprestou um dinheiro para alguém, você tem um direito pessoal e aquele devedor uma obrigação pessoal de pagar aquela dívida. E o que seria então, professor, obrigações reais? Repare o seguinte, quando você compra um apartamento, você é obrigado a respeitar os seus vizinhos. Quando você compra um terreno, você é obrigado a respeitar os seus vizinhos. E não existe contrato para isso, porque são obrigações reais de respeitar o imóvel alheio, as coisas alheias. Ninguém precisa andar com a nota fiscal do carro para dizer que é dele. Quem está com aquele carro, os outros têm obrigação de respeitar. Essas são obrigações reais que pertencem ao universo do direito das coisas, do direito real. Aquilo é dele e todos nós temos que respeitar. São obrigações reais, erga omnes. Fica faltando agora as obrigações próprio terreno. Se eu devo alguma coisa, é uma obrigação pessoal. Se eu tenho que respeitar o imóvel alheio, é uma obrigação real. Mas existem obrigações que vêm com a coisa. Por exemplo, você compra um apartamento, você não tem que pagar a taxa de condomínio ou os impostos. São obrigações que vêm com a coisa. São as chamadas obrigações próprio terreno. Eu gosto de comentar muito
como é que nasceu essa história de obrigação? Qual é a sua verdadeira origem ou nascimento? Ela tem uma história que vai explicar muito bem. Antigamente, há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, se uma pessoa não conseguisse pagar, vamos supor que ela pediu uma enxada emprestada ou um dinheiro, uma certa grama de ouro emprestado e não conseguisse pagar. Naquele tempo, o devedor pagava com a sua liberdade e, em alguns casos, até com a sua própria vida. Como assim, professor? Rápido e fácil. Se você pegasse um ouro emprestado do seu vizinho e não conseguisse pagar, você teria que trabalhar de escravo por algum tempo para ele, para pagar aquela dívida. E se você já tivesse pego muito dinheiro emprestado, ouro emprestado e não pagasse, você poderia responder com a própria vida. Né? Era responsabilidade pessoal. Esse período em que o devedor paga as suas contas com a sua liberdade e a sua própria vida, nós chamamos, a doutrina chama de nexo. Porque havia um nexo do corpo do devedor para com o credor. Uma união entre o credor e o devedor através do seu patrimônio, que era o seu corpo, a sua liberdade e até a sua vida. Mas no século IV a.C., uma lei chamada Lei Poetelia Papília, ela veio e aboliu isso. Ela disse, não, acabou a festa. De agora em diante o devedor não responde mais com a sua liberdade e com a sua vida. Ele só responderá com seu patrimônio, exceto no caso de pensão alimentícia, que ele pode ser preso. Nenhuma outra dívida o cidadão pode ir para a cadeia. Por quê? Porque a Lei Poetelia Papília, do século IV a.C., aboliu a responsabilidade pessoal e o devedor passou a responder com o seu patrimônio. Curioso que muitas pessoas ganham uma causa na justiça para receber 5, 10, 50, 1 milhão e depois não conseguem receber. Ganhou a causa e não recebe. É porque o devedor não tem patrimônio. Quando o devedor não tem patrimônio, não tem como receber, porque ele responde patrimonialmente. Temos a fase do anexo, que ele responde com a sua liberdade e sua vida, a Lei Poetelia Papília, e nasce a obrigatio, como nós a conhecemos hoje, onde o devedor só responde se tiver patrimônio. Vou rapidamente analisar o conceito de obrigação dado por Washington de Barros Monteiro. Obrigação é uma relação jurídica, portanto, tu não pode na justiça cobrar favores, cobrar compromissos religiosos, não. Na justiça só se pode cobrar relações jurídicas, aquelas oriundas dos compromissos, dos contratos e assim por diante. A obrigação pessoal, que é o que nós estamos estudando, além de ser uma relação jurídica, ela tem um caráter periódico, passageiro, provisório. Se tu tiver um crédito para receber e você não executar, não cobrar logo, ele caduca, porque as obrigações pessoais caducam. As obrigações reais, os direitos reais não caducam, dificilmente, né? Exceto no caso do capião. Mas se for usado a vida inteira, nós vamos ter que respeitar aquela posse, porque é uma obrigação real. As obrigações que nós estamos estudando, pessoais, elas são de crédito, né? Portanto, tem um valor econômico. A justiça não permite que tu negocie uma semente de arroz, uma só semente. Tem que ter um valor econômico. E se o cidadão não pagar, né, uma obrigação pessoal, ele vai responder com o seu patrimônio. Lembram-se, a responsabilidade patrimonial protege a casa do indivíduo. A casa é o bem impenhorável, é o bem de família. Fora isso, todos os outros bens podem ser penhorados. E existem exceções também, como se o cidadão está em hipoteca, a casa pode ser penhorada e leiloada. Por quê? Porque pelas obrigações pessoais, o devedor responde com todos os seus bens, exceto o bem de família. Por hoje é só. Obrigado.